Seja bem-vinda aqui ao programa Carreira com Eli. Hoje eu vou falar sobre os mitos da transição de carreira. Você aqui vai poder saber se você, de fato, está pensando e exercitando esse mito, né? Então, às vezes, a gente está tão inteirada no nosso dia a dia que a gente não se percebe que a gente vai criando crenças limitantes, vai desenvolvendo mitos, e esses mitos, eles são assim como se fossem algemas que impedem você de avançar na sua carreira, porque você acredita piamente nesses mitos, né? Mulher de 40 anos ou mais que está insatisfeita com a sua carreira ou com o seu emprego, né? Com a sua atividade e quer fazer uma transição e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não tem um plano de ação, não tem nada estruturado. Fica aqui comigo, porque aqui você vai conseguir abrir os seus horizontes, a sua visão de futuro, ela vai se abrir e você vai conseguir extrair conteúdos bons, conteúdos assim que eu preparo com todo carinho para que você possa usufruir e avançar. Eu recebo vários feedbacks, né, de pessoas que entram nas minhas lives e me agradecendo, porque um simples toque que ela teve a oportunidade de estar aqui comigo, que ela colocou em prática, e assim ela teve um resultado dentro lá da vida profissional dela, tá? Então, eu tenho certeza que o que eu estou preparando aqui para você semanalmente, se você seguir à risca o que eu estou falando, você vai conseguir fazer uma transição de carreira segura e planejada, certo? A gente vai falar hoje exatamente sobre os mitos da transição de carreira. Existem ideias e pensamentos, né, que a gente, no decorrer da nossa vida, a gente pré-estabelece eles. A gente pensa em uma determinada coisa, determinada situação, de acordo com um fato que houve na nossa vida, né, ou que alguém pontuou, e aquela ideia, aquele pensamento, ele passa a se estruturar, né? Ele se estrutura ao ponto de se tornar realmente uma verdade para você. Aquele fato, que às vezes é um fato isolado, e que você tira uma conclusão, ou que alguém falou alguma coisa para você, você fortaleceu aquilo ao ponto de virar uma crença enraizada e de você acreditar piamente que aquilo é verdade, tá? Então, o nome disso se dá que é o quê? É o mito. O mito nada mais é do que uma ideia, um pensamento que alguém externou e a partir daquele momento passa a se tornar uma verdade, quando você acredita e quando você passa a praticar aquilo ali, certo? E tem muitas pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente, que elas estão agarradas nos seus mitos, elas estão agarradas nas suas crenças, e que são crenças que podem ser impulsionadoras e crenças limitantes. Na maioria das vezes, são crenças limitantes. E você pode estar vivenciando, acreditando em um desses mitos. E para cada área da nossa vida, existe mitos. Existe mitos para a carreira, existe mitos para a vida pessoal, para o casamento. Eu até, inclusive, eu dou um curso, né, para mulheres, que é voltado justamente para a autoestima, e dentro desse curso, o nome do curso é Mulher Única, né? E dentro desse curso, existem os mitos do casamento. Então, é importante que, dependendo da área que a gente tenha interesse, né, que a gente possa descobrir quais são os verdadeiros mitos que envolvem aquela determinada área, certo? Então, não é diferente na carreira, não é diferente na transição de carreira. É importante que você reconheça esses mitos. E esses mitos, eles se tornam algemas para aquela pessoa que está insatisfeita profissionalmente
e vai, de fato, o quê? Te impedir você de avançar. Vai impedir você de avançar rumo ao seu objetivo profissional, rumo a você sair desse emprego e ir para um outro emprego, a você sair da CLT e ir empreender, porque você fica ali agarrada, algemada nesse mito. Então, por isso a importância de você compreender quais são esses mitos e se você está algemada a algum deles. Então, essa é a primeira questão, né? Então, eu já vai de cara uma pergunta para você, tá? Será que você está presa a alguma algema, a algum mito? Fica aí essa reflexão para você. Então, eu vou começar a citar alguns deles aqui, tá? E eu quero saber se você, no final, você pode me dizer, ou manda um direct para mim, ou coloca aí nos comentários, né? Se de fato você está vivenciando um desses mitos, ok? Então, vamos lá. O primeiro mito que eu vou falar aqui para você é o seguinte. E tem mais, tá? O mito, ele vai aos poucos sendo fortalecidos. Então, é por isso que a importância de você analisar se os seus mitos estão sendo fortalecidos. E aí se tornando crenças limitantes para você, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o primeiro mito da transição de carreira que eu trouxe aqui para você hoje, tá? Quando eu tiver um salário bom, serei feliz. Quantas pessoas que vivem em prol do seu trabalho, porém a prioridade dela é simplesmente o dinheiro. Então, ela foca a carreira dela. Aliás, eu quero deixar aqui uma dica para vocês, tá? É a diferença entre emprego e carreira. A carreira é a sua jornada. O emprego é exatamente uma parte dessa jornada. E tem pessoas que confundem, tá? Emprego com carreira. E quando, na verdade, a sua carreira ela precisa estar caminhando, ela precisa estar em evolução, em movimento. E muitas das vezes você fica ali presa a um emprego e deixando a sua carreira estacionada. E quando você precisa avançar, porque tudo na vida tem um ciclo, tudo na vida tem início, meio e fim. E tem pessoas que pegam uma carreira e pegam um emprego e transformam aquele emprego numa carreira. E ali ela começa, depois de um certo tempo, porque já não tem mais desafio para ela dentro daquela empresa. Então, o que que acontece? Ela vai, de fato, começar o quê? Ela vai ficar presa ao trabalho, vai chegar um momento, por ela não ter mais desafios, ela vai se tornar ali uma pessoa insatisfeita dentro daquela empresa, e aí ela vai deixando isso se passar, porque ela fica na zona de conforto. Então, tem pessoas que elas falam exatamente assim: quando eu tiver um bom salário, eu vou ser feliz. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. E não é a questão do dinheiro ou não. A questão é que você está invertendo a ordem, tá? Você pode ser feliz independente de dinheiro ou não. É claro que o dinheiro ele traz alguns confortos, né? Vários confortos para gente. Ajuda e ajuda muito. Eu não vou ser hipócrita de dizer para você que não, mas a gente tem que entender qual é o nosso valor. Se você trabalha especificamente pelo dinheiro, quando você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro parece que ele foge de você. Você continua trabalhando, trabalhando, trabalhando e o dinheiro parece que ele não se aproxima de você. Então, quando você encontra um propósito, uma causa, uma razão pelo qual você trabalha sem seu dinheiro, o dinheiro começa a vir como uma consequência na sua vida. Então, por isso a importância de você ter isso muito bem claro. Qual é o mito? Será que esse mito, quando eu tiver um bom salário, serei feliz? Será que você está reforçando esse mito? Então, esse é o primeiro mito. Quando você tiver um bom salário, será que você será feliz? Então, assim, você tem que ser feliz
casada, solteira, sozinha, acompanhada, com filho, sem filho, com emprego, sem emprego, você tem que ser feliz, porque a felicidade, ela tem a ver com você, com o seu estado, e não com as coisas externas. Então, tem pessoas que invertem os seus valores e ela coloca a prioridade em algo que de fato não vai trazer para ela. Porque quando você fica nessa roda viva em busca do dinheiro, você se desgasta, você se cansa. E aí você não consegue manter, porque cada vez mais vai se exigindo isso. Por que que eu falo isso? Porque durante muitos anos eu trabalhei pelo dinheiro. Foram mais de 15 anos trabalhando pelo dinheiro. E quanto mais eu tinha, mais eu queria. Quanto mais eu vendia, mais eu queria. E é uma roda viva sem um fim. Eu me sentia muitas das vezes esgotada, cansada, acabava o mês, entrava uma nova meta e eu corria atrás daquela meta, batia a meta no outro mês, eu queria mais aquela meta e mais, e fiquei durante essa roda viva. Só que chega um momento que o meu ciclo se fechou, e eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui, que eu não tinha um entendimento de que o ciclo estava se fechando. E aí eu fiquei nessa roda viva durante muitos anos. E precisou eu ir ao fundo do poço para descobrir que existe vida, além de você trabalhar apenas pelo dinheiro. Que você precisa ter um propósito na sua vida além do dinheiro, certo? O dinheiro ele vem, o dinheiro ele simplesmente ele é para trabalhar um recurso que trabalha ao teu favor e não você passar a ser escrava do dinheiro. E o que a gente vê muitas das vezes é isso, a gente vê mulheres escravas de um modelo de mulher que a sociedade impõe. E ali ela faz uma coisa, um procedimento, faz um, faz um, faz um, faz um. Não é que não tenha que fazer. Se você quer fazer, você pode fazer, mas acaba entrando num ciclo vicioso de excesso. E é uma roda viva que não tem fim. E no trabalho não é diferente, certo? Tem pessoas que trabalham, principalmente aquelas que têm um perfil dominante, um perfil que é muito arrojado dentro da venda, ela é incansável. E ela chega a um ponto de entrar numa estafa, de entrar num estresse, simplesmente porque ela não aguenta aquela roda da exigência do mercado. Então, preste atenção se esse mito está fazendo parte da sua vida. Bom, vamos para o segundo mito. O segundo mito é: todo o esforço será devidamente recompensado. Você já viu que, às vezes, a gente se esforça, vai, faz, você nada, nada, nada e morre na praia. Por que será isso? E nem todo o esforço será devidamente compensado. Um esforço sem estratégia é apenas esforço físico. Agora, um esforço com estratégia, com um plano de ação, com uma direção certa, é diferente. Então, às vezes, não é o muito se esforçar, mas é o trabalhar de forma estratégica. Então, pensa nisso. Será que você está no seu trabalho aí? Será que vocês estão no seu trabalho? E vocês estão com essa sensação de que você está nadando, nadando, nadando e parece que está morrendo na praia? Esse mito, ele acaba o quê, gente? Desmotivando você. Porque você está num esforço sobrenatural, além do normal, você está dando o seu limite ali, e aí você tem essa sensação de que você nada, nada, nada e está morrendo na praia. Então, isso é um mito, que todo esforço será devidamente recompensado. É importante que você comece a olhar o teu esforço, que tipo de esforço, para que esse esforço está sendo feito, onde ele está sendo canalizado. Será que está sendo feito da maneira certa, como deveria, ou não? Será que é simplesmente esforço físico? Tem pessoas que trabalham apenas de forma física, mas não consegue trabalhar pensando. Ela não consegue trabalhar
de forma estratégica. E uma transição de carreira precisa ser estratégica. Não dá para ser de qualquer maneira, certo? Não dá para você fazer simplesmente na intuição. Você precisa ser estratégica para você fazer a sua transição de carreira, certo? Então, vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho, tá? Vamos para o terceiro mito. O terceiro mito é: você precisa ter controle de tudo. Porque se você não controlar, você vai acabar se perdendo. A sua carreira precisa estar 100% sobre o seu controle. Não, porque nem sempre a gente tem o controle de todas as coisas. Acontecem coisas na nossa vida que fogem o nosso controle. E por que a gente tem que viver nesse perfeccionismo do controle, de estar ali tomando? A gente tem que ter as rédeas, mas tem coisas que vai fugir do nosso controle, porque vem uma situação externa, vem um evento externo, e você não tem o controle. E quando isso acontece, você se frustra, porque você perdeu o controle, e nem tudo está nas tuas mãos. Então, a gente precisa também trazer uma leveza para a nossa vida, quando se trata principalmente da carreira, porque você vai estar montando uma estratégia assertiva, sabe? De ações que você vai fazer no decorrer da sua jornada, e automaticamente, de alguma forma, esse resultado ele vai acontecer. E se esse resultado, no meio do caminho, ele não acontece conforme você queria, o que você faz? Você mensura e muda a rota. O importante não é você estar ali e não ter nada para modificar. Isso não vai acontecer. Isso é um mito. Toda questão que a gente monta um plano de ação, qualquer ele que seja, esse plano ele precisa, às vezes, ser flexível. Ele não pode ser estático. É igual uma professora dentro de uma sala de aula, ela monta um planejamento, aquele planejamento, ele pode ter variáveis nele, ele deve ser flexível, porque às vezes ela chega com o material para trabalhar dentro de sala de aula, aquele material vem de uma forma engessada, e a turma está respondendo de outra forma. E o que ela faz? Ela bota o conteúdo de goela abaixo na criança porque precisa cumprir? Não, ela precisa ter sensibilidade para perceber o que ela deve colocar naquele momento. E todo planejamento, ele precisa ser flexível. Ele precisa ter uma forma de você lidar com ele. Errou, mensura, corrige a rota. E é assim. E não tem que ser tudo sobre o seu controle, porque tem coisas que fogem. Então, você precisa ter o controle de tudo. Isso é um mito. É um mito que realmente tem muita gente sofrendo porque perdeu o controle de alguma coisa. Então, tem coisas que você precisa analisar, sabe? Você está ali cuidando do seu filho, você está dando uma educação para o seu filho. E de repente, o seu filho, numa certa idade da vida, ele toma decisões que vai contrário ao que você ensinou, ao contrário àquilo tudo que você faz. Você não tem total controle sobre todas as coisas. E isso a gente encontra isso no trabalho, porque muitas das vezes você está num trabalho, você tem uma rotina a cumprir, entra uma situação inusitada ali, inusitada, que você perde o controle da situação e por isso acaba seu dia. Não. Muda a rota, mensura, analisa, muda a rota e veja o que está diante de você que você consegue fazer. Então, essa questão é importante porque a gente traz o quê? A gente traz uma leveza, a gente passa a identificar o que é um mito, o que é uma verdade. Ao final, eu vou dar algumas dicas sobre as verdades, certo? Então, por isso a importância de você identificar o que é um mito, o que é uma verdade, tá? Então, ter o controle sobre todas as coisas, nem sempre é uma verdade isso, porque tem situações que acontecem que você acaba perdendo o controle.
Você está para fazer uma entrega a um cliente e no meio do caminho acontece um acidente, você não chega no horário, você não consegue. Você teve culpa daquilo? Não, certo? Então, assim, por isso a importância de você saber identificar as coisas e você não deixar o seu dia ser frustrado porque você perdeu totalmente o controle de uma determinada coisa, entendeu? Então, assim, vale a pena você olhar para os mitos e entender: será que eu estou, de fato, vivendo esses mitos, acreditando nesses mitos, né? Vamos para o quarto mito, tá? Você deve fazer tudo sozinha. Quem disse definitivamente não? A gente precisa de parceiras, de parceiros, a gente precisa de alianças. Então, a pessoa que quer seguir uma transição de carreira de forma sozinha, ela vai acabar se machucando, se entristecendo e se frustrando. Porque muitas das vezes você não consegue acessar sozinha o que você precisa acessar. E quando você está com um profissional que ele está de fora da situação, como um grande observador, ele consegue ali pensar um insight para você e esse insight ele vai fazer toda a diferença para você caminhar. Então, por isso que a gente tem que entender que a gente não constrói nada sozinho, certo? A gente precisa de pessoas. O ser humano não foi feito para carregar uma carreira solo sozinha. Ainda que você queira fazer a sua carreira solo, você é muito autodidata para isso, você tem todo o direito de fazer. Mas você vai precisar pelo menos de quê? De uma conselheira. Você vai precisar de uma pessoa para poder ensinar o processo para você, para fazer um curso, uma formação. Então, não tem como você seguir a sua carreira, a sua transição de carreira de forma solitária, tá? Então, definitivamente, qual é a palavra de ordem do momento? A palavra de ordem é aliança e parceria. Precisamos de aliança para crescer. Tem um ditado, eu não sou muito boa de ditado, não, tá? Mas tem um ditado que fala assim: quando você vai só, você acho que demora muito mais, mas você chega. Mas quando você vai junto com alguém, você encurta esse caminho, porque é melhor que um ande, é melhor andar dois do que um sozinho. Então, você está no seu processo de transição de carreira. Procure parceiros. Procure pessoas que estão junto na mesma vibe que você e que queira, de repente, fazer uma parceria com você. Então, a importância de você, de fato, entender que andar sozinho é um mito. Quando se trata da transição de carreira, mais ainda. Por isso, a importância de você buscar um profissional, buscar uma mentora, buscar uma pessoa que, de fato, tenha a experiência para te passar. Porque você vai o quê? Antecipar anos-luz. Porque tudo que essa pessoa, que esse mentor, que esse profissional passou, ele está ali justamente para quê? Para encurtar o seu caminho. Então, essa é uma das vantagens de você fazer alianças, fazer parcerias. Mas pensa bem em qual aliança você está fazendo, com quem você está fazendo, tá? Isso é muito importante, porque não é qualquer aliança, tá? Não é. Você precisa estar conectada com o mesmo objetivo, com os mesmos valores. De vez em quando vem sócios, empresários que querem fazer uma mentoria comigo, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É um levantamento das informações. Além do levantamento, fazer o quê? Um alinhamento dos valores, dos objetivos, dos princípios, da visão de futuro. Não tem como duas pessoas andarem juntas se não tem um alinhamento de visão,
de futuro, de objetivos, de alvos, de valores, principalmente de valores. Porque se ela não está alinhada, não vai dar certo. Eu sempre falo, já falei isso várias vezes aqui. O meu primeiro sócio, meu amigo, uma pessoa muito bacana, a gente começou a sociedade e no ano seguinte que eu decidi, vamos fazer um alinhamento para a gente bater o que a gente tem de interesses, né, em comum. E no primeiro ano da sociedade, a gente desfez. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de trabalhar de forma terapêutica, que não era o meu caso. E daí a gente seguiu em caminhos diferentes. Somos amigos, tudo, mas não bateu as informações. Você entende? Então, por isso a importância de você estar alinhado, alinhada com o seu propósito, alinhada com o seu objetivo e fazer alianças e parcerias com pessoas que têm a ver com os seus valores, certo? Então, fazer tudo sozinho em uma transição de carreira é um mito. Definitivamente é um mito, tá? Um outro mito, tá? Chegar a um cargo de liderança ou um cargo de chefia é um sinal de sucesso. Ou seja, tem pessoas que se matam, se degradeiam para ser um líder. E ela não tem competência, habilidade, conhecimento nenhum para ser um líder. Mas ela quer porque quer, porque ela acredita que ela só vai vencer se ela for um líder. E a gente precisa entender que dentro de uma estrutura de uma empresa, apenas 10% das pessoas elas possuem personalidade, bagagem e perfil para uma liderança. Então a gente sabe que assim, grande parte das pessoas dentro de uma empresa, vamos supor, de 100 pessoas, 10 vão ter perfil de liderança. Certo? Então, nem todo mundo tem. Mas as pessoas acreditam nisso e elas lutam por um cargo, se degladeiam por um cargo e depois elas se frustram porque elas não conseguem, porque elas não desenvolveram as habilidades. E liderança é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. É uma competência que precisa ser desenvolvida. E não é da noite para o dia. Não que esteja errado. Por exemplo, se você almeja ter um cargo de liderança onde você trabalha, você precisa se preparar. E isso, o nome disso é o quê? Transição de carreira. Então, é você que é ali um administrativo, quer passar a ser um gestor, um líder dentro da empresa, se prepara. Faça a transição de carreira, estuda, faça formações, busque um mentor para te orientar nos passos do que você deve fazer, e aí sim você vai conseguir transformar um mito em algo que é uma verdade, tá bom? O sexto mito, tá? Trabalhar em 24/7 é a chave para ser promovido. Durante muito tempo eu acreditei nisso. Eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Eu vivia, respirava 100% da empresa. Eu não simplesmente vestia a camisa da empresa, eu suava a camisa da empresa, eu torcia a camisa da empresa, de tanto que eu vivia 100% para ela. Se deixasse, era 24 horas do meu dia trabalhando em 7 dias, era assim. Eu cheguei em um nível assim, eu cheguei em um nível de trabalhar de domingo a domingo, simplesmente pelo alvo. Qual era o alvo? O dinheiro, as comissões. Quanto mais eu tinha, mais eu buscava. E isso foi virando um ciclo vicioso. E eu precisei, quando o meu ciclo mesmo, natural, dentro dessa empresa, se fechou, parece que meu mundo acabou ali. E eu entrei meio que num processo de depressão, porque eu só sabia fazer aquilo ali, eu não sabia fazer outra coisa. Eu tive que me reconstruir, eu tive que me ressignificar na minha vida, para poder encontrar com a minha essência, buscar de fato o meu propósito e ali começar a rever meus conceitos, meus valores, meus princípios, porque a vida não era simplesmente só aquele mundo. E tinha amigas minhas que falavam assim:
Elinês, fora desse emprego, tem vida, tá? Você está esquecendo dos amigos, porque eu tinha uma característica muito workaholic, se eu queria trabalhar, entendeu? E isso foi me fazendo mal, fez mal para minha saúde, fez mal para a minha saúde física, mental, emocional, fez mal. E eu precisei, no fundo do poço, entender isso. Foi onde eu comecei o porquê que isso está acontecendo comigo. Eu precisei enxergar muitas coisas. Por isso que quando eu falo de uma mentoria, eu tenho bagagem, eu tenho bagagem, conhecimento, experiência de vida para compartilhar com você o que eu vivi, entendeu? Então, assim, nada acontece por um acaso, né? A gente passa pelos vales para que a gente possa, posteriormente, levar a orientação, o consolo para outra pessoa. Então, não é sobre mim, é sobre o outro. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, eu preciso passar isso para alguém. Eu preciso transferir isso para alguém. De nada vale você ter um mundo de conhecimento se você não compartilha. Não faz sentido. O conhecimento ele só é conhecimento quando você compartilha. E uma experiência de vida, ela é mais do que um conhecimento. Ela pode encurtar anos-luz da vida de uma pessoa. Por isso que é importante você olhar para a sua vida e olha assim, e veja, será que eu estou nesse nível de trabalhar, de não ter tempo para minha saúde, para minha família? Eu estou vivendo exclusivamente para esse trabalho? Então, assim, o que você pode fazer hoje? Rever a sua história, rever o seu trabalho. É buscar, de fato, com assertividade, uma transição de carreira. Porque vai chegar uma hora que a sua máquina ela vai parar, ela vai precisar de manutenção. E você não pode ser que você não entenda esse processo. E é por isso que muitas pessoas hoje estão entrando de licença por questões de depressão. E é o índice cada vez mais aumentando, onde as pessoas estão desenvolvendo síndrome de Burnout, entre outras síndromes, justamente por quê? Porque fica full time para o trabalho, não tem limite. E isso aqui é um grande mito, de você acreditar que só trabalhando muito, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana, que você vai conseguir uma promoção. Não. Se essa empresa está fazendo isso com você, está na hora de você rever. Rever a sua carreira, rever o seu trabalho, rever a sua transição. Certo? Então, assim, esse é o 6º mito que eu falei, tá bom? Vamos para o 7º, tá? Você nunca pode errar. Quem disse que você nunca pode errar? Tem pessoas que elas não são passíveis ao erro. Elas, assim, se torturam quando erram. Porém, o ser humano, ele é passível de errar, de voltar atrás, de repensar. É possível isso. E o erro, na verdade, ele faz parte do teu processo. Você não pode se subjulgar porque você errou. Não. Você pode sim. O erro nada mais é do que um resultado. E esse resultado ele precisa ser convertido, ressignificado como aprendizado. E faz parte do processo, tá? Então, uma coisa é você, por exemplo, o aluno, né, na escola, quando erra, né? O professor, às vezes, dá uma nota àquele aluno simplesmente porque ele errou uma questão, mas não analisa o todo daquele aluno. E aí, esse aluno, ele é penalizado porque ele errou uma questão. E quando o erro, ele faz parte do processo para o crescimento. Vamos imaginar Thomas Edison. Thomas Edison, dizem que ele errou 1000 vezes para acertar a lâmpada. E ele, na concepção dele, ele não errou, ele encontrou 1000 maneiras diferentes de tentativas de fazer a lâmpada. Entende? Então, assim, ele não viu como erro, ele viu como tentativas, como possibilidades. E é isso que eu estou aqui trazendo para você.
Você o quê? Pode errar, só não persiste no erro. Percebeu que errou, muda a rota. Testa novas possibilidades. Testa novos mercados. Testa vagas diferenciadas. Olha para o teu currículo, refaz o teu currículo, muda a maneira como você está se apresentando, muda a maneira como você está se posicionando no trabalho. E aí você vai começar a reconstrução da sua carreira. Então, isso é o que tem que ficar como chave para você, sabe? Tem que ficar essa chavinha aí para você. E, por fim, o 8º mito que eu separei aqui para você, que é o emprego não é algo que traz prazer. Tem muitas pessoas que pensam, o trabalho é trabalho, o trabalho o nome já diz, né? É você suar, é você estar estressado, é aquela coisa chata, o trabalho não dá prazer, ninguém gostaria de trabalhar. Pelo contrário, tem pessoas que amam trabalhar. E quando você começa a entender que o trabalho, como um todo, ele precisa, assim, 70% do seu dia, você precisa ter prazer no que você faz. 30% vai ser aquelas coisinhas chatas que vêm do dia a dia, da rotina, que você acaba se estressando. Então, faz essa avaliação. Esse é o melhor cenário. 70% do seu dia a dia você está ali, alegre, feliz, trabalhando, produzindo, se sentindo produtiva, e 30% vem os BOs, onde você realmente vai ali administrar isso, gerenciar esses BOs, né? Então, quando isso acontece, isso está dentro da normalidade. Agora, é importante você diferenciar. Por exemplo, tem pessoas que estão vivendo um trabalho onde 70% é de amargura e 30% é o que causa prazer nela, na atividade. Então, ela precisa rever. Ela precisa rever a atividade dela. Não dá para ela ficar dessa forma. Sente? Então, é isso. Então, assim, o emprego é algo que ele pode te dar prazer, porém vai ter as situações do emprego. Então, tá normal. É só para você analisar essa estatística e você ver o que de fato precisa melhorar. Então, baseado nesses mitos que eu falei aqui para você, eu vou falar um pouquinho das verdades. É importante você saber que o nicho da carreira, né, a transição de carreira, ela tem as suas verdades. E qual é a verdade para você fazer uma transição de forma segura e planejada? É você coloca um plano de ação. Monta o seu plano de ação. Monta uma lista de todas as estratégias que você quer fazer. Encontre o trabalho certo para você. Ou seja, é você que tem que pegar o seu emprego e adequar à sua realidade, à sua característica, ao seu jeito de ser. E não você estar numa empresa simplesmente pelo dinheiro. Você tem que estar na mesma conexão, na mesma frequência. Então, encontre, o certo é encontrar um trabalho certo para você. É a pessoa certa no lugar certo. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa de um perfil analítico e estável e você colocar essa pessoa no olho do furacão da área comercial. Essa pessoa simplesmente ela vai pirar. Ela não vai conseguir produzir, porque ela está no ambiente errado. Ela não está no ambiente certo. E tem muitas empresas que pecam, porque aquele funcionário está ali na empresa, aquele funcionário é um funcionário bom, ele é pontual, e acha que aquele funcionário merece uma oportunidade, joga aquele funcionário para uma liderança. Ele mata o funcionário, ele mata o líder, ele mata tudo, porque ele botou a pessoa errada no lugar errado. Não era o tempo dele estar aí. E eu vivi muito isso. Eu vivi dentro da empresa que eu trabalhei. Pessoas eram promovidas, representantes bons que vendiam muito, eram promovidos e iam para a área de vendas para ser gerente e não dava certo.
a gente perdia o vendedor e a gente perdia o gerente que estava acabando de entrar, porque ele não ficava na empresa, porque ele entrava num processo de frustração tão grande, porque o líder que colocou ele errou, porque não tinha que colocar, mas a necessidade era tão grande que apostou na pessoa errada, e poderia ter aquele representante por muitos e muitos anos na empresa, entende? Então, assim, é a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Então, encontre o seu emprego, aquele que tem a ver com você, com os seus valores, com o que você pensa, porque você vai ser produtiva, você vai avançar, você vai ter alegria, você vai entrar no quadro dos 70% de prazer e 30% de BOs, certo? Então, é isso que eu queria estar falando aqui. Vamos agora para a próxima verdade. Sucesso vem com o tempo. Não queira fazer uma transição de carreira em um mês. Não queira fazer uma transição de carreira em 10 dias. Não é assim. Existe tempo para tudo. E um processo de transição de carreira, no mínimo, você tem que iniciar um processo de 3 meses. No mínimo. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque você precisa de tempo. A gente, quando fala de transição de carreira, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de habilidades, a gente está falando de mudança de atitudes, de conhecimento que precisa ser introjetado em você. Então, se você precisa fazer tantas mudanças e não sabe e acha que vai fazer uma transição assim da noite para o dia, tá errado, não é assim. Existe um processo, existe um tempo e é preciso. O sucesso numa carreira não vem da noite para o dia. É preciso tempo. Tempo de maturação, tempo para você conhecer, para você estudar, para você mudar comportamento, para você começar realmente, de fato, a absorver as habilidades. Então, é necessário tempo. O sucesso vem com o tempo. Então, para de ficar nessa de que você tem que, vou mudar para ontem, vou fazer isso para ontem, fazer de qualquer maneira. Não. É preciso você ter um tempo, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui para a gente fechar agora, tá? Transição de carreira, gente, não é mágica, tá? Não é mágica. É ação, é planejamento, disciplina, comprometimento, é estudo, é tempo que precisa, é isso. Transição de carreira não é mágica, que você estala o dedo e muda. Quem dera que fosse assim, tá? Mas não é. É ação, muita ação e ações não aleatórias, ações estratégicas para você realmente e além de você ter as ações estratégicas, você precisa mensurar essas ações semanalmente, de preferência diariamente, e você vai avançando rumo ao seu objetivo, tá? Então é preciso comprometimento, é preciso disciplina, é preciso inovação. Não dá para você fazer uma transição de carreira fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo anteriormente. É preciso mudar. É preciso, de fato, você ter assim um plano de ação estratégico, correto? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Esses mitos aqui, posso até repeti-los para vocês, assim, guardar. Então, vamos lá. O primeiro mito que eu falei é: quando eu tiver um bom salário, eu vou ser feliz, tá? Esquece isso, isso é um mito. Você precisa ser feliz agora, independente do que você tenha ou não, independente de estar casada ou não, independente de filho ou não. Seja feliz com você mesma, sabe? Busque essa felicidade. Feliz com o seu jeito de ser, com a sua maneira de ser, com os seus valores, com os seus princípios. Seja feliz. Segundo mito é: todo esforço será devidamente recompensado. Mito, porque se você se esforça sem estratégia, principalmente no que se tange à carreira, é apenas esforço físico. Então, você precisa ser estratégica, tá? O terceiro,
você precisa ter controle de tudo. Isso é um outro mito, porque tem coisas que fogem ao nosso controle e tá tudo certo. Levanta, sacode a poeira e segue. E não fica aí presa dessa forma, tá? Quarto mito: você deve fazer tudo sozinho. Definitivamente não. É preciso se aliançar, é preciso ter parcerias para você ir para um próximo degrau. O emprego é um degrau. A escada toda é a jornada, é a sua carreira. Então, pensa no teu emprego como o primeiro degrau e você precisa caminhar rumo aos outros. Então, para isso, você tem que o quê? Olhar a sua carreira como um todo, tá? Não olhe só o degrau, olhe a escada toda. O quinto é chegar a um cargo de chefia, o único possível sinal de sucesso. Isso é um mito terrível, que as pessoas acham que para ser promovida, para ter sucesso, elas precisam ser líderes. E muitas pessoas, muitos profissionais morrem, por quê? Porque acha que tem que ser líder para ter sucesso. Não, ele pode ser muito bom no que ele faz sem necessariamente ser líder. Agora, ele pode desenvolver as habilidades de liderança? Pode. E na hora certa que ele está com 80% daquilo já engatilhado, ele pode assumir um cargo de liderança. Então, você que é um vendedor, você que é uma pessoa da área administrativa, e às vezes o teu chefe, pela necessidade da empresa, ele te joga uma bomba na sua mão. Você não dá conta nem de ser o vendedor e nem de ser líder. Você acaba sendo frustrado e, por não cumprir o requisito, ele acaba te mandando embora. Então, pensa bem nessa questão. O sexto, trabalhar em um esquema de 24/7 é a chave para ser promovido. Mito, mito purinho, porque ninguém é promovido trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana. E você vai acabar com a sua vida, com a sua saúde, em prol da empresa, e isso é injusto. Você está sendo injusta com você se você entrar nesse esquema, tá? O sétimo é você nunca pode errar. Quem te disse que não? Tá? Entenda o erro como parte do processo. O erro faz parte. Persistir no erro é burrice, tá? Então, se você está aí insatisfeita nesse trabalho, nessa atividade, e você está insistindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, nesse mesmo esquema, aí já é burrice. Já é burrice, tá? E eu falo para vocês, eu vivi isso. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é isso. Para o meu processo de transição acontecer, durou 3 anos eu ali chorando, amargurada, triste e tal, porque não era aquilo que eu queria. Eu só sabia dizer o que eu não queria. Eu não sabia dizer o que eu queria de fato. Então, eu precisei acordar, sair dessa bolha que eu estava, de estagnação, e caminhar. Tá? Então, assim, toda a minha experiência eu trago para você aqui. Você peca e erra se você quiser. Aí cabe a você, tá? E por fim, o último mito é: o emprego não é algo que traz prazer. Errado, é um mito. O trabalho, a sua atividade, ela precisa ser prazerosa. Então, o melhor cenário: 70% do seu tempo no trabalho precisa ser prazeroso. Os outros 30% pode vir uma adversidade, um problema, um BO para você resolver, uma questão, mas é dentro disso daí. Se inverteu a posição, tem alguma coisa errada. Está na hora de você rever esse trabalho ou rever a questão da sua carreira.